Bem-vindos a mais um módulo dos princípios básicos da preparação física para a dança. Nesse módulo, nós falaremos sobre as capacidades e habilidades físicas que devem ser trabalhadas em um bailarino. Falaremos sobre força, potência, flexibilidade, agilidade, estabilidade, resistência muscular localizada, resistência cardiorrespiratória. E para isso, eu gostaria de começar com uma citação. Quem falou isso foi Rocha, em 2014. Ele fala que é preciso treinar força explosiva, que a gente conhece como potência, e resistência muscular. São três capacidades que bailarinos precisam sim treinar além da dança. Iniciaremos então com a capacidade força. O treinamento de força era considerado impopular para bailarinos, porque a crença era de que o treinamento de força faria com que os músculos desses bailarinos se hipertrofiassem, e isso seria esteticamente feio, principalmente para o balé clássico, né? Que a gente precisa dessa graciosidade, e esse corpo forte não mostraria isso. Então, e também acabaria dificultando uma sustentação de perna, por exemplo. Mas, graças a Deus, hoje em dia, esses conhecimentos vêm mudando. Já tem muita gente falando o quão é importante que o bailarino faça esse treinamento de força. Um erro constante nos programas de condicionamento físico para bailarinos e até mesmo nas aulas de dança que a gente acaba cometendo é que o professor ou o treinador acaba focando muito no treino de flexibilidade e negligenciando o treinamento de força e outras capacidades físicas necessárias para a dança. Para cada capacidade física que a gente vai comentar aqui, eu vou trazer 3 perguntas para vocês. Uma delas é: por que fazer esse treinamento? Por que aplicar esse treinamento? Como que você vai convencer o seu bailarino de que ele precisa fazer esse treinamento? A segunda pergunta é: quando? A gente não vai treinar todas as capacidades a todo momento. A gente vai ter que balancear isso com a técnica, com as aulas, para também não sobrecarregar o bailarino. E a terceira pergunta é: como? Como fazer isso? Qual é a melhor forma de fazer esse tipo de treinamento voltado para a dança, voltado para bailarinos? Então, começando com força. Por que o bailarino precisa treinar força? A explicação é simples. Quando você faz um treinamento de força, você consegue ter mais controle do seu corpo. Você acaba ganhando até uma consciência corporal maior. A gente sabe que bailarinos são um público que já tem uma certa consciência corporal, uma boa consciência corporal, mas o treinamento de força ajuda nessa precisão dos movimentos, de saber qual músculo ele precisa contrair, qual ele precisa relaxar para fazer determinado movimento e não exigir tanto do corpo, tanta energia do corpo. Além de que o treinamento de força exerce um papel importantíssimo na prevenção de lesões. O bailarino que treina força além da dança, ele tem as chances diminuídas para ocorrer uma lesão, se comparado com um bailarino que não treina, que não faz fortalecimento, porque ele acaba estabilizando melhor a articulação, acaba deixando, essa articulação mais firme e, consequentemente, você tem aí um menor risco de sofrer lesão, além de que os músculos estarão mais fortes para sustentar os movimentos. Às vezes faz um movimento meio torto, meio errado, ele não vai se lesionar, porque os músculos conseguem sustentar esse movimento. E quando que o bailarino deve fazer o treinamento de força? Bom, eu acho que eu já respondi essa pergunta para vocês. Sempre. O bailarino precisa ter mais controle dos movimentos? Treinamento de força. O bailarino quer melhorar a amplitude dos saltos, saltar mais alto? Treinamento de força. Não tem bailarino que não se beneficie de treinamentos de força. O que a gente pode fazer é dosar esse treinamento ao longo das temporadas, dos semestres. Por exemplo, nós vamos ver isso mais no módulo sobre periodização, mas como se no começo
da temporada, no começo do semestre, a gente enfatizasse a capacidade física, no caso aqui a força. Então, você passaria um treino lá para o bailarino de 3 vezes na semana. E quando tivesse numa fase de competição, pré-espetáculo, ele não vai parar de treinar força, mas você pode diminuir essa carga de treino dele. Ou seja, fazer 2, uma vez na semana para que ele consiga pelo menos manter aquilo que ele já conquistou. Precisa ser na academia? Não, não precisa. O ideal é que o bailarino treine onde ele se sentir mais confortável. Às vezes vai ser melhor ele treinar lá na própria escola de dança, com colegas junto. Às vezes ele vai preferir treinar em casa ou até ao ar livre. Então, ele pode treinar aonde ele quiser. Vai do profissional que vai orientar ele, saber como dosar as cargas ou as faixas elásticas, mini bands, enfim, para que ele tenha uma evolução constante aí nessa questão da força. E ainda, com relação à pergunta como treinar força em bailarinos, eu digo que a melhor maneira é a gente treinar na especificidade. E o que é isso? Eu vou dar um exemplo bem claro, que acho que vai ficar bem claro para vocês. Eu quero fortalecer os músculos abdutores do quadril. Na academia, eu tenho a opção, por exemplo, da cadeira abdutora, aquela cadeira que você senta, coloca as pernas dentro e empurra para fora. O bailarino pode fazer isso? Pode. Ele vai melhorar essa musculatura? Vai. Mas nós podemos trabalhar no movimento específico que ele vai usar na dança. Então, por exemplo, o que eu faria e o que eu prefiro para trabalhar essa questão da especificidade? Pede para o bailarino deitar em decúbito lateral, né? Deitado de lado. Coloca uma mini band acima do joelho dele e pede para que ele trabalhe o passé. Passé paralelo, passé en dehors. Ou, de repente, faz um développé, devant, e daí do devant pro à la seconde, né? Para lateral, frente, lateral. Isso vai trabalhar também os músculos abdutores do quadril e já trabalhando na especificidade. Para quando o bailarino for fazer isso lá na aula de balé, lá no centro, ele vai saber exatamente quais músculos acionar. Deu para entender? E isso pode ser feito com qualquer exercício. Basta a gente conseguir adaptar os movimentos da dança para os movimentos do treinamento de força. E que tipo de exercícios de força são melhores para bailarinos? Bom, tudo vai depender do objetivo. Não tem como eu dizer aqui para vocês, faça esse, porque eu não sei quais são as fraquezas desse bailarino e qual que é o objetivo que ele deseja atingir. Mas o que eu posso trazer aqui para vocês é que bailarinos se beneficiam muito de exercícios que enfatizam a fase excêntrica do movimento. E o que seria isso? Por exemplo, vamos pensar lá num relevé. Quando o calcanhar sobe, o músculo que faz esse movimento é o músculo da panturrilha, né? Os gastrocnêmios. Então, eles se contraem. O calcanhar sobe e esses músculos se contraem. Quando o calcanhar desce, eles vão alongando. Ou seja, a ação principal desses músculos é a flexão plantar, que é quando a gente faz a meia ponta, certo? Essa é a ação principal. E a ação excêntrica é quando ele desce, é a ação contrária. Então, quando a gente enfatiza essa ação contrária, que no caso é a fase excêntrica, os bailarinos se beneficiam, porque imaginem na prática comigo. O bailarino que treina faz relevé, sobe e desce em um tempo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Beleza. Quando ele vai, por exemplo, fazer uma pirueta de meia ponta, e aí ele precisa descer, aterrissar devagar no chão. Muitos bailarinos acabam caindo da pirueta, porque eles não têm esse controle de descer da meia ponta devagar. E se eu trabalho um relevé enfatizando a parte excêntrica, e como que seria isso? Sobe, pode ser sobe em um tempo, desce em 2, 3, 4. Sobe em 1, desce em 2, 3, 4. Então assim eu tô dando ênfase para a parte excêntrica. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns exercícios para vocês e alguns deles têm sim
a fase excêntrica como objetivo principal, né? Mas, para que a gente consiga trabalhar bem essa fase excêntrica, o ideal seria pedir para que o bailarino colocasse a meia ponta num step, por exemplo, ou simplesmente elevar, né, a parte que fica no chão, para que quando ele descer, ele não chegue e estabilize o pé reto, que ele consiga passar isso. Imaginem que o step está aqui, a meia ponta está aqui, estou com a meia ponta alta, quando eu vou descendo aqui, meu pé estaria todo no chão. E aí eu acabo passando um pouco esse calcanhar. Deu para entender? Então, fase concêntrica, fase excêntrica lenta, para enfatizar. Beleza? E diversos exercícios podem ser explorados dessa forma. Alguns terão mais benefícios, outros nem tanto. Então, não quer dizer que todos os exercícios precisam ser feitos dessa forma. Mas vale a gente salientar de que os bailarinos se beneficiam bastante desse tipo de treinamento.